Em um antigo templo zen, oculto entre montanhas cobertas por névoa e cercado por jardins que pareciam ter sido moldados pelo próprio silêncio, vivia o mestre Lin. Sua presença era tão suave quanto o vento que dançava entre as folhas de bambu. Era conhecido por sua serenidade inabalável, por seu olhar compassivo, por sua voz que acalmava corações agitados e, acima de tudo, por sua sabedoria ancestral que parecia atravessar séculos. O templo, construído em madeira antiga e pedra escurecida pelo tempo, era um refúgio onde o espírito descansava. As flores perfumadas preenchiam o ar com aromas delicados, e o som da água correndo nos pequenos riachos parecia cantar as histórias do mundo. Ali, cada detalhe respirava paz, e cada canto carregava a memória de inúmeros mestres e discípulos que, ao longo dos anos, buscaram ali um caminho para dentro de si mesmos. O mestre Lin, porém, guardava algo que poucos sabiam. Um segredo simples e profundamente natural que havia transformado sua própria vida. Por muitos anos, ele sofrera com visão turva, usara óculos, enfrentara o desconforto do glaucoma e a ameaça silenciosa da catarata. Mas, guiado pela simplicidade da natureza, encontrou uma forma de recuperar a clareza de seus olhos e, com ela, a clareza de sua alma. Seu segredo era um elixir humilde, água morna com suco de limão fresco. Todas as manhãs, quando o sol ainda repousava sonolento no horizonte, o mestre Lin caminhava até o pátio principal do templo. Ali, uma tigela rústica repousava sobre uma mesa de madeira. Ele despejava água morna, espremia um limão com calma e sempre sorria antes de beber o primeiro gole. Um sorriso leve, quase infantil, como se cada manhã fosse um renascimento. Os discípulos, despertos pelo som suave de um sino, se reuniam ao redor dele, sentando-se em silêncio, com os olhos atentos e o coração aberto. Era um momento sagrado, um ritual que marcava o início de cada dia. O mestre Lin se virava para eles e dizia, com sua voz calma: "Meus queridos, a simplicidade é a primeira chave da clareza. Quando começamos o dia com um gesto puro, nosso corpo desperta, nossa mente se abre e nossos olhos aprendem a ver o mundo com mais bondade." Ele explicava que a água morna com limão purificava o organismo, estimulava o sistema imunológico, auxiliava na digestão, hidratava profundamente o corpo e renovava a pele. Mas, acima disso, dizia também que ela revitalizava o olhar, não apenas os olhos físicos, mas a visão interior, aquela que percebe o que está além das formas. Os discípulos escutavam com reverência. Não era apenas um mestre falando sobre uma bebida, era como se ele lhes ensinasse a beber a própria vida com mais delicadeza. Depois desse ritual matinal, o mestre Lin convidava todos para um passeio pelo jardim do templo. O sol surgia lentamente entre as montanhas, iluminando as pétalas coloridas e despertando as borboletas que dormiam nas folhas. O mestre caminhava à frente com tranquilidade, e os discípulos o seguiam como se cada passo fosse uma lição silenciosa. Quando chegavam ao coração do jardim, o mestre Lin parava e dizia: "Hoje, deixem que a natureza lhes ensine." Ele então apontava para as borboletas que dançavam no ar. Seus movimentos suaves, livres e imprevisíveis preenchiam o jardim com uma leveza encantadora. O mestre então sugeria: "Sigam o voo delas. Observem sem pressa, sem expectativas. Acompanhem cada curva, cada pausa, cada revoar." Os discípulos erguiam os olhos e faziam exatamente isso. Com o tempo, percebiam que seus olhos precisavam se adaptar, focar, relaxar, concentrar e se abrir novamente. Era um exercício natural de percepção, atenção e presença. O mestre Lin também os convidava a observar os pássaros. Alguns voavam em linha reta, outros em curvas suaves.
Alguns pousavam e se equilibravam em galhos finos, outros cantavam melodias delicadas que preenchiam o ar. Tudo isso fazia parte de um aprendizado profundo sobre movimento, foco, leveza e atenção plena. Quando observamos a natureza, dizia Lin, nos tornamos parte dela. E quando nos tornamos parte dela, nossos olhos aprendem a ver não apenas o que está diante de nós, mas também aquilo que vive dentro de nós. Assim, a prática do jardim fortalecia não apenas os músculos dos olhos, mas também a sensibilidade da alma. A cada exercício, os discípulos se sentiam mais presentes, mais conectados, mais atentos à beleza que sempre existiu ao redor deles, mas que muitas vezes passava despercebida pela correria do mundo. Ao final da tarde, quando a luz do sol tingia o céu de dourado e rosa, o mestre Lin reunia seus discípulos em uma sala silenciosa, iluminada apenas pela chama de uma única vela. O ambiente era simples, almofadas no chão, paredes de madeira e o leve perfume de incenso de sândalo. Ele então dizia: agora vamos olhar para a luz. E todos fixavam os olhos na chama. A luz tremulante parecia respirar, dançar e se mover com vida própria. O exercício exigia calma, paciência, contemplação. A chama se tornava um ponto de concentração que trazia o foco para o presente. Quando olhamos para a luz, continuava o mestre, algo dentro de nós se acende também. A chama iluminava não apenas a sala, mas também o interior de cada discípulo. A mente se aquietava, a respiração se estabilizava, o fluxo de pensamentos ficava mais lento. A prática fortalecia a concentração, aliviava o estresse ocular e ensinava a importância de manter a mente firme em um único ponto, mesmo quando a vida se movia ao redor. Nos dias seguintes, o mestre Lin aprofundava ainda mais a jornada. Ele levava os discípulos para a horta do templo, onde cresciam cenouras doces, folhas verdes e ervas medicinais. Ali, o ar cheirava a terra, fresca, e a luz do sol parecia acariciar os alimentos com carinho. O mestre então explicava: a visão não depende apenas de exercícios, ela depende também do que oferecemos ao corpo. Ele mostrava cenouras ricas em beta-caroteno, essenciais para nutrir os olhos. Apresentava blueberries, pequenas joias roxas repletas de antioxidantes. Explicava o poder da luteína presente em folhas verdes. Falava sobre o funcho, que podia auxiliar na pressão ocular, e sobre a camomila, que oferecia descanso aos olhos cansados. Na cozinha do templo, os discípulos aprendiam a preparar sucos vibrantes, chás suaves e compressas calmantes. O mestre Lin fazia tudo devagar, mostrando que cozinhar era um ato de amor, não apenas para o corpo, mas também para o espírito. Com o tempo, cada discípulo começou a notar mudanças sutis. A visão se tornava mais nítida, os olhos mais leves, a mente mais clara. Eles não estavam apenas aprendendo a enxergar melhor, estavam aprendendo a viver melhor. Ao final da jornada, o mestre Lin reuniu todos novamente no pátio principal, sob o céu estrelado. O vento leve balançava as lanternas de papel, e a noite parecia ouvir cada palavra que ele pronunciava. O que vocês aprenderam aqui não pertence apenas a vocês, pertence ao mundo. Compartilhem, ensinem, iluminem o caminho de outros, pois a clareza não é um destino, é um movimento, uma escolha diária, um compromisso com a vida. Os discípulos, emocionados, agradeceram, sentiam-se transformados por dentro e por fora. E quando deixaram o templo, levaram consigo não apenas práticas e conhecimentos, mas uma nova forma de ver o mundo, os outros e a si mesmos. Assim, a sabedoria do mestre Lin continuou a se espalhar como a luz suave de uma vela que, ao invés de diminuir ao acender outra chama, apenas intensifica sua própria luminosidade. Antes de partir, respire fundo. Sinta a calma desta jornada.
E se ela despertou algo dentro de você, clique em inscrever-se e permita que novas histórias, ensinamentos e reflexões encontrem você sempre que precisar. A sua jornada continua aqui.